Paz do Senhor Jesus, a todos aí, mais uma vez, estamos aqui diante da palavra do Senhor, para expor mais uma porção da palavra, o Evangelho de João, onde nós colocamos esse propósito de Deus, de gravar todo o Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus que escreveu João. Nós já gravamos aí 49 vídeos, esse aqui será o de número 50. Estamos no capítulo 12, né? Capítulo 12, onde nós temos a última semana de Jesus, né? João relatando o que aconteceu com Jesus nessa última semana. Que última semana que eu estou dizendo aqui, falando aqui? A semana da sua morte, né? Jesus iria morrer na festa da Páscoa. Na verdade, Jesus é o Cordeiro Pascal, né? Nós sabemos que os judeus tinham essa ordenança da parte de Deus de que no templo que estava em Jerusalém, naquela época, num dia determinado, chamado dia da Páscoa, dia da festa da Páscoa, dos pães ázimos, né? Se sacrificasse então um cordeiro pelo pecado do povo, né? De toda a nação de Israel. Então um cordeiro, um animal imaculado, um animal puro, conforme Deus ordenara, ele era então sacrificado ali em favor do povo. Existia todo ali um ritual para se realizar, e era uma vez por ano, num dia chamado Dia da Páscoa, dia da festa da Páscoa, né? E isso tudo era figura do que viria, né? Que é o próprio Senhor Jesus, quando João então diz lá no começo desse livro que nós estamos, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, como o Cordeiro de Deus, agora não mais como figura de um animal, mas do próprio Cordeiro de Deus, que veio de Deus. Ele então veio até nós e ele então iria ser sacrificado ali no dia da Páscoa, crucificado ali, morto, como Cordeiro de Deus para perdão de nossos pecados, pecado de todo aquele que crê, realmente, né? O povo de Deus, né? Os filhos de Deus, que creem em Deus, né? Que creem na salvação em Cristo Jesus, porque entendamos isso, né? Quem são os filhos de Deus, senão aqueles que creem que são filhos de Deus? Não é? Pelo conhecimento da palavra, que a palavra diz, né? Que nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então todos nós nascemos da carne, né? Filhos de nossos pais carnais, mas uma vez que nós recebemos a mensagem do Evangelho, entendemos a mensagem do Evangelho, cremos na mensagem do Evangelho, né? Revelado aqui nas Sagradas Escrituras, na verdade revelado desde Gênesis, mas consumado aqui, né, no Evangelho, no caso aqui que escreveu João, escreveu Mateus. Agora o Cordeiro de Deus, né, revelado para perdão de nossos pecados, estava ali, né, sendo consumado todas as coisas que as Escrituras diziam dele, que ele viria, e agora estava ali o Messias, né, o enviado de Deus, o Salvador do mundo, chamado Cristo, né, que tem por nome aqui Jesus, a salvação de Deus a todo aquele que crê. Esse é o sentido. É o Deus conosco, o Emmanuel, que se fez carne, habitou entre nós. Então, ele estava ali, iria ser sacrificado. E João, aqui, a partir do capítulo 12, até o capítulo 11, nós vimos aqui o ministério de Jesus sendo exercido, né, com os milagres, sinais que João registra aqui. Os ensinamentos de Jesus. E agora, a última semana, então, João vai falar mais, vai tratar mais do que aconteceu, os dias que antecederam aí a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E a sua ascensão ao Pai, né, a sua volta a Deus. Então, quem são os filhos de Deus, né, na Terra? Aqueles que creem em Deus, creem que Jesus é o Salvador, né? Colocam sua fé nele, somente nele, né? Porque só existe um Deus, né?
O mundo acredita em vários deuses aí, mas existe um só Deus, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Senhor, o Santo, o Eu Sou, né? O que sou, é o Deus Criador de todas as coisas. Existe somente um mediador enviado até nós, como o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, que é Cristo Jesus, homem, na terra. Né? E isso é revelado para nós pelo Espírito Santo, que também é nos dado. Quando passamos a crer, então, a reconhecer Deus, reconhecer Jesus, Deus como nosso único Senhor, né? Nosso Pai, nosso Criador, e também Jesus, nosso Salvador, enviado até nós como Cordeiro de Deus, sacrifício de Deus para o próprio Deus, né? Sacrificando seu próprio Filho, né? Para perdão de nossos pecados. Esse é Jesus. E ele está sendo revelado, e tudo isso está sendo consumado aqui, a partir do capítulo 12, então, que João começa a escrever. Nós já gravamos, então, 49 vídeos, fomos até o verso de número 23. Paramos aí, não é? O que aconteceu? Só para a gente pegar o fio da meada aí, né? Relembrando aí. Se você não viu ainda o vídeo 49, seria bom, né? Acompanhar, são 49. Desde o primeiro vídeo até o 49, conta tudo que aconteceu aqui, no que João relatou aqui com Jesus, os ensinamentos. Logicamente, irmãos, eu não tenho aqui a pretensão de aprofundar muito, né? Porque aqui cada palavra dessa é vida, é espírito e vida. Então, isso aqui é como se fosse uma água, né? Uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós pedimos ao Senhor revelação, Ele vai, através dessas palavras, se revelando a nós de uma forma profunda. Esses vídeos que eu tenho colocado aqui é só mesmo mais para expor o que está escrito, né? E se você aí ouvir, quiser aprofundar mais, o conselho é estar buscando na própria palavra de Deus, né? Uma vez que é Deus que nos ensina todas as coisas a respeito dele. Se você se aprofundar, buscar, né? Saber quem é Jesus, quem é Deus, né? O que é fé, está tudo revelado aqui, né? Para nós. Basta nós nos esforçarmos aí e cavucando aqui, né? Cavucando e vai saindo água. Vai saindo água e vai até a vida eterna. É o conhecimento, é crescer no conhecimento, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui nesses vídeos eu estou expondo, né? Dentro aí dos 40 minutos, 50 minutos que nós temos em cada vídeo, ainda que muitos acham muito, né? 40 minutos, 50 minutos de vídeo, onde você viu isso? Mas são as coisas de Deus, né? E aquele que tiver boa vontade, naturalmente, e querer, existem muitas aí. Aqui é só mais uma voz, eu sou só mais uma voz aqui falando de Jesus. Mas existem muitas aí falando de Jesus aí, e principalmente nesses tempos aí que nós estamos vivendo de isolamento, pandemia, aí as pessoas estão gravando mais vídeos online e expondo o Evangelho. Mas amém, glória a Deus por isso. Né? Quanto mais expor as escrituras, né? Aquilo que está escrito. Não inventar nada, não tirar nada, não colocar nada aqui. É graça de Deus para a nossa vida. Amém? Muito bem. Então, Jesus, né, ele foi lá em Betânia, na casa, lá juntamente com Lázaro, suas irmãs, Marta e Maria, participou lá de uma ceia, né? Houve uma questão lá, que Maria foi lá, quebrou um perfume caro lá, e Judas, que era ladrão, ele questionou, né? Não porque tinha dó dos pobres, porque pensava nos pobres, mas porque ele queria era roubar o dinheiro, o valor daquele perfume, né? E aí Jesus dá uma lição ali e sai, no outro dia ele sai e vai para Jerusalém, onde então ali em Jerusalém ele seria no monte, ele iria ser preso ali próximo ao Monte das Oliveiras, onde Jesus sempre se retirava com seus discípulos para orar, né? E ali ele seria preso, seria julgado, condenado,
injustamente, pelos nossos pecados, né? Não pelos pecados dele, porque não tinha pecado nenhum, mas ele foi condenado por causa dos nossos pecados e levado à cruz, morreu, pagou na cruz os nossos pecados e depois do terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos para provar, para mostrar para nós que ele realmente era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Bem, isso é provado na sua glorificação, que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E é o que nós vamos ver aqui. Então, enquanto não chegou esse tempo, né, de Jesus ser crucificado, as pessoas já queriam matar Jesus, né, pelos seus ensinamentos, por inveja, pela maldade do coração humano. As pessoas perseguiam Jesus, queriam matar Jesus, acusavam Jesus de várias coisas, né? Enfim, eles queriam, né, os religiosos da época principalmente, eles queriam matar a Jesus. Tinham medo, né, de Jesus tomar o seu lugar, né, na sinagoga, na nação. Então, eles começaram então a perseguir Jesus, acusar Jesus de várias coisas, né? Mas, enquanto não chegou o tempo determinado por Deus para que Jesus fosse morto, que é onde nós estamos, Jesus sempre se esquivava deles, saía deles. Eles não conseguiam prender Jesus. Mas, quando chegou o tempo certo de ele morrer, ser preso, aí foi concedido isso aos homens. Tudo está no controle de Deus, irmãos, né? Tudo está no controle do Senhor nosso Deus. Muito bem. Então, aí no verso 24, nós vamos continuar a leitura, né? Aí as pessoas, aí no verso 20, nós vimos aí, que alguns gregos queriam ver Jesus e foram até os discípulos de Jesus, os apóstolos, Filipe e André. E esses foram dizer a Jesus, então, que eles queriam, alguns gregos queriam ver Jesus. Aí o que Jesus falou? É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. É aqui que nós paramos no verso 23. E aí ele continua no 24 dizendo assim: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus aqui usa uma figura aqui de um grão de trigo, né? Você pega o grão de trigo, que é a semente, né, do trigo, ele cai na terra, você planta ele na terra, tá certo? Ele morre, né? Ele morre, mas ele gera, na sua morte, ele gera um outro trigo. E esse trigo vai dar a sua espiga com muitos frutos, né? Uma figura aqui de uma plantação de trigo. Mas entendamos, ele estava falando dele mesmo, né? O grão de trigo, o pão da vida, né? Que veio de Deus. O grão de trigo aqui, ele iria cair na terra, morrer na terra. Jesus desceu à terra, né? Veio do céu, desceu até nós, para morrer, né? Como um grão de trigo morre, mas para que pela sua morte pudesse dar muito fruto, que são os que viriam após Jesus e vêm até hoje, a igreja do Senhor, o povo de Deus, né? Então, por meio da morte de Cristo, ele salvou a muitos. E esses são os frutos, né? Os frutos são os membros, vamos dizer assim, do corpo de Cristo, são os frutos do reino de Deus. E que Deus, né, vem fazendo isso desde então, né? Desde todo sempre. Mas aqui estava sendo consumado, de fato, a sua morte. E isso, irmãos, também nós que pregamos o Evangelho, nós temos que, se é que nós queremos dar fruto para o reino de Deus, né, que através da nossa vida, pessoas, outras, venham a fazer parte desse reino de Deus, nós também devemos abandonar a nossa vida de pecado, a nossa vida mundana. É o que ele vai dizer no verso 25. Ó. Ele diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la. Ou seja, se você amar a sua vida pecadora aqui na terra, né, carnal, que todos nós temos na terra, os desejos carnais, pecaminosos, né? Se nós amarmos essa vida aqui, nós, na verdade, vamos perdê-la. Nós vamos perder, nós vamos viver só essa vida aqui e seremos condenados no juízo e acabou.
E quem neste mundo aborrecer a sua vida, odiar a sua vida, né? Não querer as coisas do mundo, abandonar, morrer para este mundo, como Jesus fez, né? Jesus não amou o mundo, né? Assim, o pecado, né? A vida de pecado. Jesus amou o mundo, sim, as pessoas, né? Porque Jesus, na cruz, né? A crucificação de Jesus mostra ali para nós o amor de Deus em sacrificar seu filho por pecadores como eu, por exemplo, não é? E todos nós. A justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, tudo está revelado ali na cruz, né? Mas quem nesse mundo aborrecer essa vida de pecado carnal, guardá-la para a vida eterna. Então, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, deixamos essa vida carnal, essa vida de pecado que todos nós temos aqui na Terra, passamos a odiar, né? Não gostar mais dessas coisas. Aí nós, então, morremos, como que, não de uma forma literal, mas morremos para as coisas deste mundo e passamos a ter uma vida eterna com Deus. Então, observe, irmãos, que a vida eterna, ela não será dada depois da nossa morte. Não, ela já nos é dada agora, né? Quando nós morremos para os nossos pecados, morremos para a nossa vida carnal, nós então já ganhamos a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. É Cristo que faz isso em nós, né? Então, assim como Cristo morreu na cruz por sua morte, né? Deu muito fruto, então nós também, né? Quando morremos para este mundo, para essa vida de pecado que todos nós temos, né? Nós então passamos a dar fruto para o reino de Deus. As pessoas, outras que são alcançadas pelo nosso testemunho, né? Quando falamos pela nossa vida, quando falamos de Jesus para as pessoas, né? De certa forma, nós temos que abandonar muitas coisas que a nossa carne deseja aqui nessa terra, né? Para poder andar em espírito. Só que tem uma grande vantagem nisso, né? Quer dizer, perdemos essa vida aqui que dura aí 60, 70 anos, muitas vezes, né? Aborrecemos essa vida, deixamos de fazer muitas coisas que agradam a carne, mas em troca ganhamos a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então é muito maior o que Deus tem para nós do que o mundo, né? E o 26 diz, se alguém me serve, ou seja, se alguém faz aquilo que Jesus quer que façamos, o que Jesus quer que façamos aqui na Terra? É amar a Deus acima de todas as coisas, crer em Deus, crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, falar disso para as pessoas, amar as pessoas, é o amor de Deus, né? Então, se alguém me serve, siga-me, siga Jesus. Hoje, não mais como naquele tempo, né, onde Jesus estava em carne ali, mas hoje em espírito e em verdade, através da fé na sua palavra. Por isso que eu estou aqui expondo a palavra de Deus, para que você também venha crer em Jesus pela palavra, por aquilo que está revelado a nós aqui pela palavra. Não é porque eu estou falando, é porque a religião A, B, C fala, não, é porque Deus falou através da sua palavra, ele se revelou através da sua palavra que agora estava ali, né? O verbo se fez carne, então estava ali se revelando a Deus, revelando Deus a nós, né? Então, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, né? Então, o servo de Deus, aquele que serve a Deus, que obedece a Deus, que segue Jesus, ele vai fazer aquilo que Jesus fazia, né? E se alguém me servir, certamente meu Pai o honrará. Deus nos honra, né? Deus, ele é justo, ele é amoroso, ele é misericordioso. Então, quando nós colocamos à disposição, né, como servo, para anunciar Jesus, anunciar a salvação, anunciar o reino de Deus, certamente o Senhor, nosso Deus, ele vai nos honrar. E Jesus disse isso, né? Revelou isso a eles ali que estavam ali, disse isso a eles. E se alguém me servir, meu Pai o honra. Tá certo? Perdoe aí do cachorro, né? Latindo, mas infelizmente tem essas coisas aí. E o verso 27,
né, o verso 27, Jesus continua falando. Agora ele vai começar a falar do quê? Vai falar da angústia. Porque entendamos, né? Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Então, como homem na terra, ele tinha angústia, ele tinha tristeza, ele tinha fome, ele tinha sede, né? E ele iria ser condenado ali. Tudo isso estava sendo revelado a ele, já tinha sido revelado a ele. E aqui ele diz, agora a minha alma, o meu ser, né? Todo o meu ser está perturbada. E que direi eu? Que direi eu? Né? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Né? Então, embora ele tivesse com a sua alma angustiada, com a sua alma aflita, por tudo aquilo que viria a acontecer a ele, né? A condenação, a morte, os pecados nossos, todos lançados sobre Jesus, né? E isso ele estava angustiado, né? Por conta disso. Mas o que ele poderia dizer a Deus, pedir a Deus? Senhor, salva-me dessa hora? Mas se ele veio para isso, né? Para isto vim a esta hora. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que ele estava angustiado, sim, que ele estava aflito, sim, como homem que era. Mas ele veio para isso. Ele veio para morrer na cruz para salvar a mim e salvar a você. E salvar a todos aqueles que creem, os filhos de Deus, que andam muitas vezes enganados aí por falsas religiões, por falsos ensinamentos, por falsos caminhos, caminhos tortuosos, caminhos de pecado. E Jesus então veio para isso, veio para salvar os pecadores, veio para buscar e salvar o que se havia perdido, os filhos de Deus que estão perdidos por aí, tá certo? Aí ele pede uma coisa, ele vai, então nessa oração que ele começa a fazer aí no 27 ao Pai, né, ele pede assim, Pai, glorifica o teu nome, né? Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Quer dizer, Jesus, né, já tinha sido glorificado, o Pai já tinha sido glorificado. E o nome de Deus também já tinha sido glorificado em Cristo Jesus, né? E agora, outra vez, o glorificarei, né? Então, Jesus, quando veio até a terra, né, ele veio para dar glória a Deus, ele veio para glorificar o nome de Deus, né? E é isso que nós devemos fazer aqui enquanto fazemos a obra de Deus, enquanto seguimos a Jesus. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus, né? A Deus a glória, a Deus a honra, a Deus o louvor, a Deus a adoração, né? Então, se eu estou aqui hoje, pela graça e misericórdia de Deus, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Porque eu estou falando daquilo que está revelado já. Não vem de mim, não é invenção minha, não é pensamento meu, não é alguma coisa do meu entendimento, da minha interpretação. Não, é somente aquilo que está revelado. Então, assim como Jesus pediu para que Deus glorificasse teu nome, na sua morte, na sua ressurreição, veio essa voz do céu e disse isso, né? Aí a multidão que estava lá, 29, que é o verso 29. Ora, a multidão que ali estava ao redor de Jesus e que tinha ouviu, né, essa voz, dizia que havia sido um trovão, né? Um trovão aí, um barulho. Era uma voz, Deus glorificando, dizendo a Jesus, respondendo à oração de Jesus na terra, né? Mas as pessoas ali que estavam ouvindo isso diziam que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou, né? Um anjo lhe falou. Era o próprio Deus falando ali, respondendo a uma oração de Jesus ali na terra, né? E um anjo lhe falou. Respondeu então Jesus e disse, as pessoas ali, ó, é um trovão, é um anjo que falou. Aí Jesus fala assim no verso 30. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, não,
mas por amor de vós. Jesus veio, irmãos, a essa terra por amor de nós. Deus se fez carne em Cristo Jesus por amor de nós, para nos salvar. Por quê, irmão? Se eu crer em Deus, se eu crer em Jesus, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Não é certo? E eu vou ser condenado, mas Deus vai continuar sendo Deus. Né? O amor de Deus é manifestado, mas nós temos que crer. Tá certo? Então, essa voz, tudo que Jesus fez, a vinda de Jesus, né? Tudo que Deus faz na terra é para nós, é para nossa salvação, por amor de Deus por nós. Né? Porque Deus tem os seus na terra, ele já sabe quem é que vai crer e quem é que não vai crer. Né? Ele tem os seus filhos na terra. E os seus filhos muitas vezes estão perdidos aí pelo mundo. Né? E Jesus veio para resgatar esses que estão perdidos aí pelo mundo. Aí Jesus fala assim, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, Jesus, né, o príncipe deste mundo aqui é Satanás, né, o diabo, aquele que se rebelou contra Deus. Né? E o juízo, agora é o juízo deste mundo. Entendamos isso, né? O juízo deste mundo está na cruz também. Jesus crucificado. Então, Jesus crucificado é o juízo de Deus na terra. É o maior juízo de Deus. Né? Jesus, a justiça de Deus foi cumprida na morte de Cristo. Então, todo aquele que crer em Jesus não será condenado. Mas aquele que não crer já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Esse é o juízo. Né? Então, sendo nós todos pecadores, Jesus, né, o Filho de Deus, se fez carne e veio até nós e morreu na cruz para pagar os pecados nossos. Qual é o juízo, então? Se você crer, você é salvo. Se você não crer, você é condenado. É o juízo. Está ali. O amor, a justiça, o juízo, a graça, a misericórdia. Tudo de Deus está revelado em Cristo Jesus crucificado. Né? E o juízo de Satanás também está ali. Né? Você observa, irmãos, que Satanás lutou para não deixar morrer, para Jesus morrer antes da hora. Ou então para que Jesus não fosse para a cruz. Porque ele sabia que Jesus indo para a cruz, morrendo pelos pecados do povo, e ressuscitado no terceiro dia, ele seria o primeiro a ser julgado, expulso, né, deste mundo. Tá certo? É o juízo sobre Satanás. E ele então agora não tem mais comunhão nenhuma com Deus. Né? Ele está preso em cadeias de escuridão, em trevas, não é? Está condenado já, né? Aguardando então a vinda de Cristo Jesus para ele ser lançado juntamente com todos aqueles que são seus filhos, né? Seus seguidores aí, no caso, serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Todos serão lançados ali. Todos que não creem em Jesus. Porque às vezes a pessoa quer lutar, né, contra a sua carne para poder se apresentar diante de Deus como santo, como uma pessoa que sem pecado, mas nós não conseguimos, irmão. Todos nós somos pecadores. A justiça de Deus foi manifestada em Cristo Jesus crucificado. Então, Jesus sem pecado foi crucificado em nosso favor. É a morte substitutiva, quer dizer, Jesus foi o nosso substituto, né? Ele substituiu a nós diante de Deus, né? Pecador que somos. Ele se fez pecado em nosso favor, né? E aí ele vai falar isso, ó, no verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu, quando for levantado da terra. Jesus já falando de que tipo de morte que ele iria morrer, né? Numa cruz. Ele seria levantado da terra na cruz, né? Olha lá, e verso 33. Ele dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ele seria morto, morte de cruz, né? Levantado da terra. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Mas é isso mesmo, né? O Cristo, ele permanece para sempre. O Cristo é eterno. Jesus já existia antes que existisse
todas as coisas, ele sempre existiu, ele sempre reinou, ele é eterno, ele é santo, ele é verdadeiro, ele é Deus. Né? Então as pessoas falam assim, nós temos ouvido na lei que o Cristo, que o Messias, né, permanece para sempre. Eles estavam com esse entendimento que o Messias iria se manifestar aqui como Filho de Deus na terra, o Salvador do mundo, iria reinar lá em Israel. E até hoje muitas pessoas pensam isso, né? Que Jesus vai vir voltar na terra e vai reinar aqui nessa terra por um período, ou por sei lá quanto tempo, e vai ficar aqui na terra. Não, Jesus não pisa mais nessa terra. Essa terra que nós temos aqui, ela crucificou o Filho de Deus. Né? O mundo está sob maldição de Deus. Né? Ele crucificou a Cristo, Jesus. Né? Então, Jesus não pisa mais aqui. Jesus agora vem nas nuvens, a palavra diz. E nas nuvens ele recebe os seus. Né? Ou seja, os que tiverem morte serão ressuscitados e transformados, e os vivos, para aquele dia, estarão transformados e juntamente com Jesus estarão para toda a eternidade com o Pai. É isso que a palavra revela. É nas nuvens. Nós saímos daqui e vamos encontrar Jesus nas nuvens. E das nuvens nós vamos para toda a eternidade. Jesus não pisa mais nessa terra, mas o povo lá estava dizendo, ó, nós temos ouvido na lei, eles estavam na lei, né, da lei, que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse? Quem é esse que você está dizendo? O Cristo permanece para sempre, vai ficar aqui conosco. Né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Não em carne, como aqui esteve, mas em espírito. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Ele habita nos filhos de Deus. Ele habita nos salvos em Cristo Jesus. Ele habita na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Jesus, pelo Espírito, né, de Deus, o Espírito de Cristo, ele habita agora em nós, nos salvos. Por isso que quando nós cremos, Jesus vai dizer depois, né? Quando nós cremos em Jesus, de verdade, né? Arrependemos dos nossos pecados, confessamos Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, Deus, por meio da nossa fé, nos dada a nós, Ele também envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, santifica o seu povo, prepara o seu povo para morar na glória, né? Para morrer para este mundo de pecado, para viver para Deus. Antes já estávamos mortos para Deus e vivos para o mundo. Hoje morremos para o mundo para vivermos com Deus eternamente. Que troca boa, né? Que o Senhor Jesus dá para nós. Boa não? Ele troca a vida eterna que ele tem, né? Por essa vida aqui, 60, 70, 80 anos que nós vivemos aqui. Tem muitos que não querem, né? Quer viver essa vida, não quer morrer para o mundo, quer continuar vivendo aqui, vai viver 60, 70 anos e depois vai ser condenado no juízo. Tá certo? Agora, se você, é o que Jesus está dizendo aqui, se você aborrecer a sua vida aqui, né? Deixar essa vida de pecado, não é morrer literalmente, mas morrer para o pecado, para o mundo, para as concupiscências da carne, da soberba da vida, a concupiscência dos olhos, né? Morrermos com Cristo, como Cristo morreu, então ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Temos a vida eterna em Cristo Jesus, que Ele nos dará naquele dia, no dia da sua vinda. Então aqui está o juízo de Deus. O juízo de Deus já está posto, já está colocado para nós. Não é? E aí eles perguntaram, como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eles não estavam entendendo. O próprio Deus em carne estava ali, o Cristo, o Messias estava se apresentando para ele. Mas por que ele não cria? Por que não cria? Jesus já tinha feito tantos milagres na frente dele, já tinha ensinado tantas coisas. Por que não cria? Por que não cria que Jesus é o Cristo?
Por que muitos não creem até hoje? Porque muitos não creem. Né? Fica essa questão aí para nós. Né? As pessoas creem em muitas coisas. Né? Creem em coisas que não podem fazer nada, né? Imagens, coisas mortas. Né? Acreditando que aquilo ali tem alguma coisa de Deus e não tem. E não olham para Jesus. Não creem em Jesus. E eu vou dizer aqui uma coisa que pode escandalizar muitos, né? Mas está escrito nas Escrituras. Nem todos são filhos de Deus. Porque aqueles que rejeitam a Cristo, a salvação, sendo nós todos pecadores, esses não são filhos de Deus. São filhos do diabo, filho do maligno. E não vão reconhecer Jesus e vão morrer em seus pecados. Mas os filhos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, aí Jesus revela as suas palavras a estes. E estes passam a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo nisso, tenhamos vida e vida eterna. Nele, em Cristo Jesus. Amém? Mas quem é este homem que será levantado? Quem é este? Jesus falando dele, ó, o Filho do homem, sou eu. Como homem, Jesus como homem na terra. Né? Jesus era filho do homem porque era homem. E ele é filho de Deus porque ele veio de Deus. Certo? Ele era Deus, ele estava com Deus, ele é a palavra de Deus revelada a nós, que se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, aquele que crer passa a ser filho de Deus também. É o que João também revelou aqui logo no primeiro capítulo que nós já lemos, né? Veio para o que era seus, né? Olha lá, verso 11, capítulo 1, verso 11. O verso 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu. O mundo aqui não é as pessoas do mundo, né? Muitos deles não conheceram aquele que fez o mundo, aquele que é o autor da vida, né? De todas as coisas. Ele estava no mundo, né? Era a luz que estava ali, né? Se manifestando entre nós. O Deus vivo em carne, na pessoa de Cristo Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem que eram esses? Eram os judeus que Deus tinha formado lá desde Abraão, muitos deles, né? Era um povo judeu, era de Deus. Deus formou aquele povo. E assim também, nós todos somos criaturas de Deus. Todos nós viemos de Adão e Eva. Todos nós, né? Somos descendentes lá daquele primeiro casal. Né? Então, na verdade, quem fez aquele primeiro casal foi Deus. Então, todos nós somos criaturas de Deus, mas não filhos. Uma coisa é ser criatura. Por exemplo, o cachorro é uma criatura, né? Mas não nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Para sermos filhos de Deus, tá certo? Então ele veio para o que era seu, mas os seus não conheceram, não receberam. Aí o verso 12, ó. Como é que a gente se faz filho de Deus? Como é que Deus nos torna filho dele? Aí, ó. Mas a todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus, que estava no mundo, que fez o mundo, que era a luz do mundo, que é a palavra de Deus, que se fez carne, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava ali. Certo? Mas a todos quantos o receberam. Como é que eu recebo Jesus hoje? Receber é crer no coração e confessar com a boca que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Para ser filho de Deus tem que crer no nome de Jesus. Mas crer de verdade. Não é um crer religioso, só da boca para fora. Não é um falar que crê em Jesus, mas não andar como Jesus anda. Não viver como Jesus anda, vive, não conhecer a palavra de Deus. Não, somos falhos, irmãos, somos pecadores, erramos muitas vezes, mas nos esforçamos, né? Uma vez revelado a Cristo a nós esforçamos aqui para não pecar mais. Filho de Deus não anda em pecado, não. Não fica pecando de qualquer jeito, não. Permanece no pecado, não. Não nos arrependemos do nosso pecado. Erramos por vezes, somos falhos ainda, a natureza carnal ainda está em nós. Né? Será erradicada só naquele dia, quando Jesus vier buscar nós.
tá certo? Receberemos uma só natureza espiritual, né? Ainda tem aqui o corpo, a carne, o desejo carnal, ele está em nós, mas nós vamos matando ele, né? De tempos em tempos nós vamos matando e dando lugar ao Espírito, porque nós somos filhos de Deus. Olha lá, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Quer dizer, os filhos de Deus, irmão, não são aqueles que nasceram da vontade da carne, ou seja, de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Não são esses. Eles são criaturas, né? Nem da vontade do varão, né? Nem da vontade do homem, tá certo? Então o homem tem relacionamento com a sua esposa e nasce lá uma pessoa, né? Esses são criaturas de Deus, como os seus pais carnais são, tá certo? Nasceram da carne. Agora nós precisamos de um novo nascimento em Deus. Aí é Deus que faz. Então, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas de Deus. Nós nascemos de Deus, que revela para nós Cristo Jesus. É o que ele vai falar aqui, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, para sermos filhos de Deus, temos que crer verdadeiramente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que muitos não criam. Aí nós vamos parar aqui então no verso de 34, né, que é o vídeo 50, e querendo o Senhor, nós vamos prosseguir a partir do verso 35. Então fica essa pergunta para nós aí, né? Como dizes tu, o próprio Filho de Deus estava ali em carne, né, falando. Como dizes, falando da sua morte, que ele seria levantado na cruz. E as pessoas, então, a multidão que estavam ali, começaram a indagar isso para Jesus, né? Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem para você? É Cristo? Jesus? Se você crê nisso, você é salvo. Amém? Eu deixo essa mensagem aí e vamos prosseguir a partir do verso 35. Tá bom? Vídeo de número 50. Jesus, né, se revelando ali, mostrando que ele seria morto. É chegada a hora, é chegada a minha hora. Jesus aflito, né, e as pessoas ainda sem crer em Jesus. De fato, as pessoas, alguns criam, mas muitos iriam crer ainda em Jesus ressuscitado, quando ele vai aparecer a muitos. Mas por enquanto as pessoas ainda não estavam entendendo bem quem era Jesus, quem era o Filho do Homem, né, que seria crucificado naquela cruz. Jesus carne, Jesus o Cordeiro de Deus, sacrificado em nosso favor. Amém? E eu deixo para você essa mensagem que você possa crer, né, de verdade no seu coração. Colocar sua fé somente em Jesus, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, eu sou. Só Ele pode nos salvar de nossos pecados. Amém? Que você deixe a idolatria, você deixe, né, de olhar para pessoas. Quando nós olhamos para pessoas, irmão, por exemplo, se ficar olhando para mim, eu sou falho, sou cheio de erros, né? Sou homem como qualquer outro homem, né? Sofro as mesmas tentações, né? Sou falho, sou fraco, tá certo? Então, quando nós começamos a olhar para o homem, para a esquerda, para a direita, tiramos o nosso olhar de Jesus. E nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o eu sou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Amém? Só Jesus. Só em Jesus há salvação para a nossa vida. Que você possa crer nisso. E que a paz de Deus, por meio de Cristo Jesus, né? A paz que só Deus concede a nós, em meio a todas essas tribulações aí que nós vivemos, né? Neste mundo de pecado. Mas, se nós estivermos em Cristo, nós temos paz com Deus, né? Que é o que mais importa, né? E temos saúde espiritual. Não a saúde física, porque esse corpo aqui ele vai, né, definhando, a idade vai chegando, as doenças,
que tem nesse mundo, por conta do pecado que entrou no mundo, nos afligem a todos nós, né? Nos chega a nós. Né? Mas se nós estivermos em Cristo, né? Se nós estivermos em Jesus, nós temos paz com Deus. E nós temos saúde espiritual, que nos dá a vida eterna. Porque a vida eterna está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Deus, a saúde espiritual esteja sobre você. Que Senhor Jesus alcance você pela sua graça, por meio do conhecimento da sua palavra. Que esse vídeo sirva, né, para você, para a edificação da sua fé. E toda glória, toda honra, todo louvor, né, toda adoração, se alguém crer, for salvo, seja dada ao Senhor nosso Deus. É Ele que faz todas as coisas, é Ele que opera tudo em todos. Nós aqui apenas somos uma voz que clama no deserto e expõe aquilo que já está revelado em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.